Você que depende de Deus, você será o primeiro. E você que está na espera, o milagre vai chegar na sua vida. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é Natália Bramucci e esse é meu canal Jesus é Contigo. Eu queria pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva aí nesse canal para você não perder mensagem nenhuma. Ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu fizer um vídeo, vai chegar para o seu telefone, vai chegar para você. Amém? Eu quero deixar uma meditação para vocês que se encontra no livro de João, capítulo 5. Gente, como Deus falou comigo sobre essa mensagem, como Deus falou no meu coração. Foca na palavra agora, tá bom? Não se desvia desse vídeo, não. Foca na palavra agora, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Amém? Então foca na palavra aí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Se você tiver a Bíblia e quiser me acompanhar, fique à vontade. Gente, é uma palavra maravilhosa. Assim diz o Senhor, ó. João capítulo 5. A cura de um paralítico de Betesda. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpedres. 5 alpedres é o quê? 5 portas, que é o que? Como que eu vou explicar para vocês? É tipo uma varanda, né? Então tinha 5 entradas. 5 entradas nesses lugares. Por quê? Porque se juntava uma multidão ali. Eu vou um pouquinho mais adiante, mas depois eu vou voltar. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Eu vou frisar aqui, nesses alpedres aqui. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpedres, como eu te falei, são 5 portas, são 5 entradas. O Espírito Santo falou para mim, se são 5 entradas para cada pessoa entrar, né, porque era uma multidão muito grande, né, então por isso que tinha 5 entradas, e eu acredito, palavraseando, né, imaginando, minha mente imaginária, né, que o poder de Deus, ele é tão grande, eu acredito que nessas 5 portas tinha cada um nome. Aí eu quis anotar, para mim não esquecer para vocês, que é muito importante, que cada porta tinha um significado, sim, né? Então eram 5 portas. A primeira porta se chamava fé, a segunda busca, a terceira esperança e a quarta vitória, e a 5 a distância da presença, né? Então quando essa porta é o quê? A porta que se diz assim, em hebraico, em Betesda, o qual tinha 5 portas, Betesda significa misericórdia e graça. Então é uma porta da misericórdia, né? É uma porta da graça. Eram 5, né? Tinha muitos ali. Porém, tinha uns que estavam com fé, o outro busca, foi lá para o quê? Para buscar. Os outros estavam ali, o que? Os enfermos estavam com fé. E tinha muitos que estavam ali na espera. Tinha muitos ali esperando o milagre. Mas porém tinha uns ali também, tipo assim, sem esperança, mas também na espera. Como? Quando alguém está na esperança, mas ao mesmo tempo duvidando, ao mesmo tempo não tendo fé o suficiente, ele fica na espera, ele fica o quê? Como se tivesse sem a presença de Deus. Por isso que é muito importante quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente busca a presença de Deus constantemente, quando a gente ora constantemente, Deus, ele vai dando sabedoria pra gente constantemente. A gente vai sendo uma pessoa estrategista espiritualmente, entende? Estrategista, então seja uma pessoa estrategista espiritualmente. Quanto mais você ora, mais Deus te dá discernimento da palavra, mais Deus te dá direção do que você fazer, né? Então quando você vai fazer alguma coisa, se você é uma pessoa que busca muito, se você é uma pessoa que depende muito de Deus, ele sempre vai te dar estratégia, sabedoria, direção, o alvo certo que você deve ir, a porta certa que você deve entrar, olha só o que vai acontecer aqui. Porque um anjo descia de tempos em tempos, e o tanque agitava as águas, e o primeiro que descia depois do movimento das águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse.
Olha só para você ver, porque o anjo decide em tempos em tempos. Então, por que reunia aquela multidão? Porque não era todo dia que aquele mensageiro de Deus, o anjo, descia ali, não era todo dia. Então, é por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, em tempos em tempos. Então, às vezes, o que em ano ele ia lá. Então, quando os enfermos sabiam, quando uma pessoa que estava enferma sabia que ele ia para lá, elas davam um jeito e focava lá. E ia para lá na espera. Porém, como eu disse para você, quando a gente busca muito Deus, Deus ele dá estratégia, dá sabedoria, dá direção para a porta certa. Por que a porta certa, irmão? Porque era um tanque, e era só o primeiro. Presta atenção na palavra. Era só o primeiro que entrava. Depois do primeiro não tinha mais. Era absolutamente só o primeiro que entrava e era curado. Depois que o anjo agitava as águas e a água parava de agitar, ele já entrava. Então era o quê? O primeiro. E para o primeiro entrar na água, ele tinha que estar o quê? Na direção do tanque. Pega a visão. Ele tinha que estar na direção do tanque. E para ele estar na direção do tanque, ele tinha que entrar pela porta da fé, pela porta da busca, pela porta da sabedoria. Então ele juntou as três portas. Ele juntou as três portas espiritualmente falando agora. A fé, a busca, hein? Ó, as três portas, ó. A fé, a busca e a perseverança. Presta atenção. Aí ele pegou e entrou. E a direção, ó, fé, busca, direção, perseverança e tudo juntou espiritualmente. Sabedoria. Ele juntou tudo nisso e Deus deu direção para ele na porta certa, no alvo certo. Que se ele entrasse por essa porta, ele seria realmente o primeiro a entrar nas águas, porque eu acredito que naquela época não tinha discussão. Hoje, se for colocar um negócio assim, um tanque, um mensageiro de Deus, às vezes dá até discussão, né? Porque um que vai querer empurrar o outro, vai ser uma bagunça, não. Mas ele entrou na direção certa, para que o tanque estivesse bem na frente dele. E depois que o anjo agitou, eu imaginando aqui na minha mente imaginária, né? Depois que ele agitou aquele tanque, parou, ele já mergulhou. E ele foi o quê? Primeiro ser curado. Então, para você ser o primeiro, você tem que ter o quê? A presença de Deus. Você tem que depender de Deus para você ser o primeiro. Quer ser o primeiro? Dependa de Deus. Aí diz assim, ó. Estava ali certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. Tinha um homem que ele estava há 38 anos enfermo. Não 38 anos de idade, 38 anos enfermo. Tá? Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: quer ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que, quando as águas são agitadas, me ponha no tanque. Vou parar só um pouquinho aqui. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que, quando as águas são agitadas, me ponha no tanque. O que ele quis dizer? O quê? Não tenho ninguém que me ponha nas águas. Ninguém já ajudava ele. O que eu tô querendo dizer é o quê? Muitas das vezes você passa por situação difícil e ninguém te ajuda. Mas quando você depende de Deus, algo acontece. Presta atenção. Ele estava na espera e dependia só de Deus. Porque ninguém ajudava ele. E quando a gente está na espera de um milagre e quando a gente depende de Deus, o milagre acontece. Pega a palavra, foca na palavra, ó. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que, quando as águas são agitadas, me ponha no tanque. Mas, enquanto vou, desce outro à minha frente. Gente, que palavra, olha só. Mas enquanto vou, desce outro à minha frente. Aí vamos voltar lá. Por que desce outro à minha frente? Por quê? Porque o que depende de Deus será o primeiro. E por que ele estava aqui enquanto eu ia? Porque se ele tivesse colocado na cabeça que ele estava dependendo só de Deus para chegar lá, ele tinha se tornado o primeiro. Mas como ele ainda estava fraco na fé, né? Como ele ainda estava fraco na fé, e somente na espera, com aquela esperança no coração, Jesus chegou até ele e curou. Mas se ele tivesse dependendo de Deus mesmo,
com a fé, busca e tudo, ele tinha se tornado o quê? O primeiro. Você tá entendendo mais ou menos o que eu tô te falando? Que ele sim, Jesus curou ele. Jesus curou esse homem com 38 anos de enfermidade. Ele estava 38 anos enfermo. E Jesus curou ele, porque ele estava na espera. Jesus curou ele, não tinha ninguém que ajudava ele. Então Jesus Cristo, ele vai derramar um milagre sobre a sua vida. Ele vai derramar. Ele vai curar você. Ele vai chegar aonde? Ele vai alcançar o que você precisa que seja alcançado. Ele vai tocar, ele vai entrar com providência. Você tá me entendendo? Ele vai entrar com providência, ele vai chegar em você, ele vai te dar um milagre. Entendeu? Porque muitas das vezes, é igual ele fala aqui, quando as águas me agitaram, me põem, mas enquanto eu vou, desce outro alguém à minha frente. Então o que? Muitas das vezes alguém vai na sua frente e às vezes você também fica com medo da pessoa pegar o seu milagre. Não se preocupa, porque o que é seu é seu. Se Deus tiver que te dar um milagre, ele vai te dar um milagre, não importa quem chegar na sua frente. Amém? Mas é como eu disse pra você, se você quer ser uma pessoa, se você quer se tornar o primeiro, seja dependente de Deus. Que quando somos dependentes de Deus, tudo acontece. Tudo flui. Foi bom? Foi curado? Foi. Mas ele estava o quê? Na espera. E quando ele ia, alguém ia na frente dele no tanque. E quando se alguém vai na sua frente, que você não tem a capacidade, se você vê que você não tem a capacidade para chegar na onde que aquela pessoa chegou, você tem que ser o quê? Dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Eu falo porque seja dependente de Deus, porque se outro homem também, que foi o primeiro e mergulhou na água, no tanque, ele também estava com fé. Sim, ele também estava com fé. Que ele foi o primeiro, sim, ele também estava com fé. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? E alguém lá no tanque, como ele faz? Ó, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que quando as águas são agitadas me ponha no tanque, mas enquanto vou, desce outra à minha frente. Todos eram enfermos, todos tinham uma enfermidade. Todos ali estavam com fé. Todos ali sabiam que se entrasse na água ia ser curado. Só que tem uns que têm pouca fé, tem outros que têm mais fé. E os que têm mais fé sabem que depende totalmente de Deus. E os que dependem totalmente de Deus, que tem uma fé inabalável, que nada te abala, passa por provação, passa por luta, mas você segue ali adiante, você segue no fogo, você segue no Pentecoste, você se torna o primeiro. Tá na espera? Jesus vai te dar um milagre. Mas quando você busca demais, quando você ora, como eu já falei no vídeo, você se torna o primeiro, porque você depende de Deus. Você entendeu o que eu te falei? Pega a visão. Se você não entendeu a palavra, volta o vídeo de novo. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai falar com você. O segredo é você depender de Deus. O segredo é você orar mais, você buscar mais, tá? E o seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar. Não adianta ninguém chegar também à sua frente, porque o que é seu e ninguém toma. Por mais que o outro foi o primeiro, Jesus deu milagre para um homem que estava 38 anos enfermo, porque querendo ou não também, ele estava ali também com fé e na espera de um milagre. E Jesus derramou um milagre e ele saiu andando, que diz no versículo 8 de capítulo 5 de João, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.